Salve, salve, rapaziada, Vitricolor aqui para mais um vídeo aqui para vocês aí. Primeiro quero desejar um Feliz Natal a todos vocês aí. Vocês possam comemorar bem com a família de vocês, beleza? Essa data tão especial aí, então Feliz Natal a todos vocês aí. E vamos falar um pouco sobre o São Paulo, né? Qual o objetivo do São Paulo, alguns reforços que estão para chegar aí, né? Então, bora ver a análise dos comentaristas aí, né? Lembrando que todos os direitos da Jovem Pan Esportes aí. Valeu, o link do canal dele na descrição. Vamos lá. Do mercado tricolor nessa janela de transferências. 3 nomes já chegaram ao Morumbi, são eles: Pedrinho, atacante de 23 anos, chega por empréstimo de 1 ano do Lokomotiv Moscou da Rússia; Rafael, goleiro de 33 anos, contratado em definitivo do Atlético Mineiro; e o Wellington Rato, meio atacante de 30 anos, que foi comprado do Atlético Goianiense e firmou um vínculo de 3 temporadas com o São Paulo, 3 anos aí com o tricolor paulista. E aí, velho Vamp, muito boa tarde. O São Paulo se reforçando nesse mercado da bola, as idas e vindas do mercado. Como avaliar esse mercado tricolor, Vampeta? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Mauro, professor Vanderlei. Boa tarde a todos, né? A gente está acompanhando aí, né, o mercado aí, até começar a competição, que já definiu ontem. O Campeonato Paulista começa no dia, né, a primeira rodada de abertura dia 14 de janeiro, depois dia 15, né? E aí vai ter algumas movimentações até lá, né? Estava vendo ontem até uma coletiva do Rogério, perdeu 10 jogadores, né? Alguns com fins de contrato, outros que receberam proposta, que não vão ficar. Por enquanto chegou só esses 3 reforços. O São Paulo visa mais alguns, né? Não pode sair 10 e chegar só 3, né? Tem as competições, o São Paulo, né? Jogadores que vieram, no caso, tipo assim, o Nicão, um jogador que saiu caro do Atlético Paranaense, né? Mas não teve uma boa temporada no São Paulo, lesões, né? Apresentações que não convenceu, mas foi um jogador caro, né? Caro para o São Paulo, né? Entre outros, a saída do Léo Pelé, a saída do Reinaldo, esses aí com o contrato já saindo, o Rafinha renovando o contrato, o zagueiro, que agora me fugiu o nome, que foi agora para a Europa. Aí, né? Na sua relação tá aí também. O São Paulo queria renovar, ele não quis renovar, foi embora, né? Quer dizer assim, o Rogério vai ter trabalho, viu? O Luizão, né? É, o Luizão. E aí, chegando o Pedrinho, que eu conheço bem, começou lá nas divisões de base do Grêmio Osasco, jogou ali pelo Oeste, passou pelo Red Bull, foi pro América Mineiro, tava lá no futebol russo, onde não se adaptou por causa do frio, né? Ele teve problema, entrei em contato, teve problema de gripe, febre, esse negócio, que para jogar no leste da Europa tem que suar, né? O Wellington Rato já teve também uma passagem também pelo Audax, a gente conhece, né? Viu também jogando o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. Quer dizer, vai chegando aí os reforços, né? A gente tá vendo a movimentação, tudo com muita cautela também. Ninguém também tá voando, a não ser 3 ou 4 clubes no Brasil que tem uma condição financeira melhor, né? O caso do Flamengo, o caso do Palmeiras. Vi aí uma movimentação também do Grêmio em relação ao Soares, a gente pode falar isso depois. Mas o São Paulo também não tá com uma prateleira cheia de dinheiro sobrando, né? Talvez ainda conte com aquele help do Antony, né? Que não cai tudo, vai cair em 5, 6 anos, né? 100 milhões, vai chegar a 100 milhões, mas não é de uma tacada só para você fazer uns investimentos. Eu acho que o Rogério vai ter muito trabalho na temporada de 2023. Então, confirmando aqui, quem chega? Pedrinho, Rafael e Wellington Rato. Quem já foi embora do São Paulo? Chegou mais 2, Pedro, de empréstimo, né? Lisieiro e o Leroela, né? Eles estão retornando de empréstimo. O Lisieiro, que estava no Internacional, o Orejuela do Atlético Paranaense. Quem já foi embora? Miranda, Éder, Reinaldo, Luizão, Marcos Guilherme, Andrés Colorado, Bustos, o atacante, Thiago Couto, Nicão, Léo Pelé. Os jogadores que deixaram o São Paulo, 9 no total. Quem ainda pode ou deve sair? Igor Gomes, em negociações com o Atlético Mineiro. André Anderson, especulado no Santos. Natan Mendes, lateral direito para o Coritiba, que já está emprestado, sairia em definitivo. O Vasco da Gama também está de olho na situação. Mas está aí, esse é o panorama aqui do São Paulo. O clube também está no mercado pelo Marcos Paulo, atacante do Atlético de Madrid. David, atacante do Internacional. Mendes, volante do Los Angeles, dos Estados Unidos, e Alan Franco, zagueiro do Atlanta United, também da MLS dos Estados Unidos. Então tá aí, um panorama do mercado do São Paulo, além do Lisieiro, como citou o Vampeta, e o Orejuela, que estão retornando de empréstimo. Esses são
bons reforços, assim, o São Paulo procura, no momento, Marcos Paulo, atacante, David, atacante do Internacional, Mendes, volante e Alan Franco, zagueiro. São bons nomes para o São Paulo, Vanderlei Nogueira, e o balanço que você faz desse mercado tricolor até o momento? Bom, boa tarde a todos. Eu não sei se são bons nomes. Imagino que eles tenham sido monitorados, como me falou hoje logo cedo. Aliás, eu nem escrevi. Mas hoje cedo o Mauro César falou, eles estão monitorando um pacotão. E é verdade, porque eu acho que se estiverem monitorando, levando dois aspectos importantes. O primeiro, grana. Porque não pode monitorar agora que é campeão do mundo, nós vamos tentar monitorar o Messi. Não dá. Então, se estiver monitorando de acordo com o Caixa, eu não tenho nenhum tipo de crítica, porque eu acho que eu defendo isso. Eu acho que não pode provocar cada vez mais buraco econômico, financeiro numa agremiação, né? Então, se tiver nessa linha, ok. Com essa disponibilidade que a gente tem, quem é que a gente pode contratar? Certo? Nós não podemos contratar a seleção que todo mundo fez aqui da final da Copa do Mundo. Então, com esse dinheiro que eu tenho, eu vou trazer um goleiro que eu acho que é bom, tem qualidades e que eu posso pagar. Então, foram buscar o Rafael. Pedrinho, Wellington Rato. Imagino que tudo isso tenha a chancela do professor Rogério Ceni. Especialmente o goleiro, porque é uma posição que ele foi brilhante. Então eu acho isso. E aqueles outros que estão sendo monitorados, também acho que o Rogério deve ter observado. Acho que ele pode tirar alguma coisa, pode tirar um caldo desses jogadores que vão chegar. Com relação ao pacotão que foi embora, eu entendo que é uma preocupação, pelo menos é o que se fala, de uma redução salarial importante para o São Paulo, diminuir a folha. Eu acho isso importante. E jogadores que alguns claramente não poderiam dar mais do que deram até agora, outros estão em rota de colisão com a torcida, outros não têm mais futebol útil ou importante por muito tempo. Eles estão dando uma ajustada lá. Se vai funcionar, a gente tem que aguardar. Contratação boa é aquela que dá certo. E com um dos nomes que você disse, Pedro, Igor Gomes, o que se fala que ele vai sair do São Paulo é uma novela, né? Ele e a torcida parece que não tem uma grande relação. Empresário fala muito sobre isso. Dizem que tem propostas, mas parece que não tem nada concreto. Então, alguns jogadores que estão relacionados aqui para sair do São Paulo, eu entendo que essa também é uma boa medida. Além desses negócios que você vai falar daqui a pouco aí, paga metade do salário, paga o salário inteiro, isso é uma outra conversa. Mas em cima da sua primeira pergunta, é isso. Eu acho que tem que aguardar um pouco. Mauro César, muito boa tarde. Qual o saldo aí desse mercado do São Paulo? Tá chegando o Pedrinho, atacante, o Wellington Rato, meio atacante do Atlético Goianiense, Rafael do Atlético Mineiro, e a gente já passou aqui, né, a relação dos que já foram embora. Miranda, Éder, Reinaldo, Luizão, Marcos Guilherme, Bustos, Nicão, Thiago Couto, Andrés Colorado, né? E lembrando que no caso do Nicão, ele foi emprestado ao Cruzeiro e o Léo Pelé está indo para o Vasco. Mauro César, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Acho que mostra aí uma nova realidade de São Paulo, né? Teve aquela coletiva do Rogério Ceni, em que houve até um pronunciamento do presidente do clube, o Júlio Casares, e ele falava sobre a necessidade do São Paulo definir o que seria 2023, né? Seria um time mais modesto, podendo fazer o que é possível dentro da realidade financeira do clube, ou seriam novamente insistir em maiores investimentos. No ano passado, né, exatamente há um ano, a grande discussão era a permanência ou não do Ceni e do Muricy, que de certa forma pressionavam pelas contratações. O São Paulo fez contratações, mesmo sem ter dinheiro para isso, e de fato a temporada foi ruim, né? Analisando friamente, só não foi um desastre, porque chegou no final da Sul-Americana. Mas o final da Sul-Americana, a final, foi um desastre. Então, tudo foi ruim. O que o São Paulo fez de bom? Campeonato Paulista, estava na mão ali o título, tomou uma tabancada do Palmeiras histórica. No próprio Brasileiro, semanas depois, toma uma virada do Palmeiras 2-1 dentro de casa nos acréscimos, né? Outro jogo que vai ser lembrado sempre, na rivalidade entre os torcedores dos dois clubes. Teve o feito, que foi eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, mas também não adiantou muito. No caminho acabou perdendo para o Flamengo
e ficou pelo caminho. Não conseguiu vaga na Libertadores, embora tenha chegado na última rodada com chances matemáticas, né? Mas não conseguiu a Libertadores. Vai jogar de novo a Sul-Americana, que é aquela coisa arrastada, aqueles jogos todos, aqueles times. Se bem que agora está mais enxuta na Sul-Americana, eles deram uma encolhida. Boa medida da Comebol, né? Um pouquinho mais do objetivo. Tem jogos únicos eliminatórios. Agora o segundo colocado vai fazer um jogo com o terceiro colocado da Copa Libertadores, né, para definir quem se classifica, dar uma chance de classificação, mas deram uma enxugada no número de jogos, pelo que eu vi ali. Mas vai ter jogo contra time ruim, não tem jeito, vai ter que jogar aquela fase de grupos, aquela coisa, time lá do Peru, lá do interior do Peru, Bolívia, com todo respeito, mas são equipes muito modestas, né, que não acrescenta muita coisa, receita, expectativa da torcida, nada. É diferente de jogar Libertadores, obviamente. Então, se for uma temporada muito ruim. E o São Paulo não tem para onde correr. O São Paulo teria que ter feito isso já há mais ou menos, acho que há uns 7 anos com o Leco. Quando o Leco virou presidente, há uns 6, 7 anos, que ele pegou o mandato no meio, depois teve o mandato inteiro. Tivesse feito isso naquela época, trabalhando com um orçamento real e com um time mais modesto, o São Paulo hoje estaria certamente, pelo seu poder de arrecadação, torcida que tem, pelo estar no mercado mais importante do Brasil, do ponto de vista econômico, que é São Paulo, por ter um estádio grande que é dele, né, que ele não tem que pagar. Você fala, o Morumbi é antigo, mas é dele, está pago ali, não tem que pagar, não tem negócio de empréstimo, banco, caixa econômica. O Corinthians tem esse problema, fica empurrando com a barriga. O São Paulo não, o estádio é dele. O Morumbi é do São Paulo. Mas é antigo. Camp Nou o quê? Moderníssimo? É um estádio antigo também. Parecido até. Em alguns aspectos, assim. Não tem cobertura para torcida, fica na chuva e no sol. E tá lá. Recebe visita pra caramba lá em Barcelona, os turistas vão lá conhecer o Camp Nou, porque é o estádio do Barcelona, né? Aquela coisa de toda essa mística. O São Paulo tem um estádio dele. Então ele poderia hoje estar no outro patamar. Então, com um atraso de uma meia dúzia de anos ou mais, parece que agora vai fazer, que é esse movimento. Agora, no meio disso tudo, tem negociações ruins. O Nicão não deu retorno técnico, o São Paulo já descarta o Nicão. Já manda o Nicão embora para o Cruzeiro, parece assumir parte da remuneração. Um jogador que chegou livre, entre aspas, né? Porque tem luva, tem comissão, então não é de graça. Custa dinheiro. Custou dinheiro lá atrás. Então, é uma negociação que não funcionou. Aí tem a diretoria, tem o Rogério, que pediu ou aprovou o nome e não conseguiu tirar do jogador. Mas se machucou e tal. Pois é. Então, por que não insiste com ele mais um ano, né? Que se o Nicão consegue, na segunda temporada, dar um retorno técnico... Quase 25 milhões, pô. Pois de repente você consegue ter esse cara para ser até um cara importante nesse novo time. Porque ele fez bons jogos no Atlético Paranaense. Por isso o São Paulo quis contratá-lo. Aí já descarta o jogador. Isso que eu não entendo. Não sei se tem algum problema interno, de relação, né? Dizem que tem que eu não sei qual é, mas algum problema interno de relação, alguma coisa assim. De qualquer maneira... Tem que haver uma explicação, né? Porque o investimento desse, você descarta o jogador, assim, sem mais nem menos. Não foi barato, né, Mauro? Porque não foi barato, exato. Então, assim, são muitas negociações que vêm sendo feitas desde a outra gestão. Teve várias que foram ruins. Trellis, né? O Diego Souza estava embaixo, foi contratado por uma grana, depois foi pro Botafogo. Foi embora, assim, a mesma coisa. Botafogo. Mas o dinheiro aqui. Daniel Alves e companheiro. Daniel Alves, que loucura, um devaneio. Isso tudo na época ainda do Leco, né? Dinheiro. E olha quanto o dinheiro o São Paulo deixou ir pelo ralo. Nenhum retorno técnico esses jogadores deram, assim, algo minimamente relevante. Então, eu acho que a medida é essa. Agora, é preciso aí, eu acho que o Rogério fez uma temporada muito abaixo do que ele deveria ter feito. Ele não foi bem, o São Paulo não foi bem. Mas aquilo que ele falou, ele está certo. Eu acho que o São Paulo tem que ter essa postura com a torcida. Vai ter jogos em que esse time tem a tendência é sofrer com o time pequeno no Campeonato Paulista de repente, a torcida vai ficar na bronca, mas alguém vai ter que ter cara. O presidente tem que fazer isso. O Rogério como técnico e o presidente do clube. E o diretor de futebol, o Belmonte também. Chegar para a torcida na coletiva ali e falar, gente, a nossa realidade é essa. Nós não temos dinheiro. Acabou. A gente vai ter que trabalhar assim, não tem jeito. Faz o quê? Vai chamar o investidor. Esse papo do investidor, ninguém quer mais nessa conversinha, não. Esse já pagou. O do Pix é gente que cai, mas do investidor, não. Pix é muita gente que cai. Mas né? É uma coisa teoricamente... Esse papo do investidor, que vira e mexe... veio um investidor aí. O último que apareceu nesse ano de 2022, tem meses isso, a gente conversou sobre isso. Era o investidor lá da Arábia, né? Do mundo árabe. Não diria de onde era. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar. É um mundo árabe. Pai do Golfo. O cara vinha já com... né? Aquele visual de árabe já com um saco de dinheiro. Não veio até hoje para São Paulo. Ele poderia fazer um Pix, mas isso não aconteceu. Sobre isso que você tá falando, só para não deixar o assunto sobre a mesa, o Mauro citou corretamente que mudou a Sul-Americana. Eu tenho só a relação das fases aqui, porque assim não fica no ar. A fase preliminar não vai contar com clubes brasileiros nem argentinos, né? Então, a fase preliminar é brasileiros e argentinos. Os jogos, nossa. Depois,
fase de grupos, depois play-off entre segundos colocados e time da Libertadores, depois oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Essa será a Sul-Americana do próximo ano. Exatamente, a gente não sabe exatamente como vai ser a divisão de pagamentos, se o São Paulo vai pagar integralmente ou se vão dividir com o Cruzeiro, a gente não sabe muito claramente. Mas se não tem acordo, essa diminuição de folha, tem hora que não tem jeito. Eu pago 500 mil reais, eu não vou ficar, eu vou pagar 250, não é bom, melhor não pagar nada. Mas, entre as duas situações, eu prefiro pagar menos, eu digo quem vai dirigir. Se continuar nesse negócio, diminuindo concretamente, pagando as contas, houve a informação agora, nas últimas horas, que o São Paulo pagou tudo aquilo que estava na carteira, né, como funcionário, mas o direito de imagem não pagou ainda, mas já foi um avanço. Sabe, se deixar claro que não vai correr atrás, eu não estou monitorando, por exemplo, o Richarlison, né? Então está tudo certo, eu compreendo isso. Então é isso, né, galera? Eu concordo com o Mauro. Se a diretoria jogar limpo com o torcedor, cara, eu acho que a gente aceita. A gente passou 7 anos só levando, perdendo, aumentando a dívida, velho. Então acho que a gente aceita. Acho que a gente precisa contratar mais alguém, porque saiu muita gente. Mas dá pra achar jogador sem ser caro. Um monte de clube faz isso. Então o trabalho de scout ser bom, velho. Né? Então se inscreve no canal, deixa o likezão, comenta a opinião de vocês aí. O que vocês acham do objetivo do São Paulo no próximo ano. Até onde o São Paulo pode ir, valeu? É nóis, vamos São Paulo! Feliz Natal, galera!